Começar. Eu sou a Alexia, residente em hematologia e hemoterapia, segundo ano da residência. Hoje a gente vai discutir um artigo de 2017, que é um artigo que mostra os melhores resultados e redução de custos associados a um programa de manejo de sangue. É um estudo retrospectivo observacional que foi feito em 4 hospitais terciários da Austrália, da região da Austrália. Então, né, em 2005, teve esse nome, manejo de sangue do paciente, né, o PBM, e mostrava um realinhamento da prática de transfusão, né? Antes a gente tinha-se o costume, a prática médica, de transfusões desnecessárias, que foi visto como desnecessárias dos pacientes. E aí, com o método do programa do PBM, a gente conseguiu reduzir essa quantidade de transfusão que eram feitas, né? Teve uma mudança de foco, na verdade. Antes preocupava-se no produto, que seria, no caso, o valor da hemoglobina do paciente, e agora a gente está focando no próprio paciente, né? Quadro clínico, sintomas, para ver sobre a necessidade de transfusão. Esse estudo foi feito na Austrália, né? Na verdade, numa região da Austrália chamada Western Australia, na capital de Perth, e mostrou as diretrizes do manejo de sangue de paciente como uma recomendação baseada em evidências. Foi feito o programa de PBM multidisciplinar e multimodal, e isso virou uma das principais prioridades nacionais, colocando até mesmo o PBM nas acreditações hospitalares da região. A abordagem programática do PBM mostrou melhores resultados econômicos, melhores resultados dos pacientes e melhores resultados das transfusões, né? Eram programas específicos, tinham estratégias selecionadas entre pacientes clínicos que estavam internados e pacientes cirúrgicos, né? E eram confinados a instituições individuais. A região é Western Australia, né? A capital é Perth. Eram 5 hospitais, grandes hospitais da região, sendo 4 hospitais de pacientes adultos e um pediátrico. E esses 5 hospitais da região, eles eram responsáveis por 60% dos hemoderivados do estado, né? Entre 2008 e 2009, viu-se que eram usados em torno de 31,8 concentrados de hemácia a cada 1.000 habitantes. E entre 2002 e 2003, a 2008 a 2009, mostrou um aumento de 12% na emissão de concentrados de hemácia. 88% dessas transfusões eram de 1 a 3 concentrados de hemácia. É um estudo retrospectivo observacional que avaliou o impacto do programa de PBM em toda a jurisdição sobre as principais medidas de resultados em emergências e pacientes internados agudos eletivos em 4 hospitais terciários adultos. O período do estudo foi de julho de 2008 a junho de 2014. Ele usou os princípios de Kotter, que avaliava motivação por mudança, uma liderança executiva e clínica, um envolvimento de equipe multidisciplinar, estratégias clínicas, iniciativas de educação e comunicação tanto para médicos quanto para pacientes, e incorporação a mudanças com políticas e procedimentos. E aqui a gente consegue ver a quantidade de concentrado que foi feito, né? Na verdade, entre a linha cinza do gráfico as outras regiões da Austrália e a vermelha a região que foi feito o estudo, né? O quanto de concentrados de hemácia a gente usou nesse período, mostrando a diferença entre a região do estudo, que assumiu o PBM, e a parte cinza, que é o restante da Austrália. E a implementação clínica que foi feita nesse estudo, né? Foi dividido, na verdade, eles fizeram baseado em 3 pilares, né? No pilar 1, ele falava em otimizar a massa eritrocitária, faziam assim uma avaliação do paciente antes da intervenção, otimizava os estoques de hemoglobina e ferro desse paciente, o uso do ferro intravenoso era usado para anemia pós-operatória e intra-hospitalar, e também o uso de ferro endovenoso para anemia e deficiência de ferro nas grávidas e cuidados primários. O pilar 2, né?
que era minimizar a perda sanguínea. Foram feitas iniciativas educacionais e clínicas, com gerenciamento de risco de sangramento pré-intervenção, workshops e simpósios de hemostasia cirúrgica, uso de técnicas de anestesia para preservação de sangue, agentes hemostáticos, testes de coagulação viscoelástica com terapia direcionada e minimizar o volume da amostra de sangue laboratorial, né? Até mesmo isso para a gente tentar retirar menos sangue, baixando mais hemoglobina e daí não precisar tantas transfusões nesses pacientes. E o pilar 3, que era otimizar a tolerância do paciente à anemia, né? Ele, no estudo, foi visto que não tinha um valor específico de limite de transfusão. Ele considerava realmente os fatores clínicos e fisiológicos específicos do paciente, né? Ia muito da clínica mesmo. Aceitava limites mais restritivos, mais individualizados. Se o paciente estava ali bem, com hemoglobina mais baixa, mas não tinha queixas, evitava-se transfusão, né? Mas ele fala que era feito um concentrado de hemácia para os pacientes anêmicos sintomáticos e com sangramento não ativo. Fontes de dados, né? Ele usou um sistema que vinculava dados de 5 sistemas centrais de informações, como se fosse interfaceado mesmo: laboratório, transfusão, administração de paciente, gerenciamento cirúrgico, departamento de emergência. Com isso, conseguia dar-se uma visão detalhada dos pacientes e dos resultados dos exames deles, né? Tudo isso para agilizar a situação e numa tentativa realmente de reduzir essas transfusões. As medidas de resultados. Mostrava-se os indicadores de desempenho, a média de concentrados de hemácia, isso por alta hospitalar, que avaliava-se naquele internamento, média de plasma fresco congelado também por alta, unidades de plaqueta também por alta hospitalar. Ele avaliava hemoglobina média pré-transfusão, a proporção de transfusão de concentrados de hemácia em uma unidade e a proporção de pacientes cirúrgicos admitidos anêmicos e o custo de aquisição de hemoderivados. Foram 6 anos de estudo, né? E nesses 6 anos foram incluídos 605.046 pacientes. A idade média desses pacientes era 55,4 anos, 51,4% eram mulheres, 7,8% dos pacientes receberam mais de uma unidade de concentrado de hemácia, plasma fresco, congelado e plaqueta. E teve uma redução de 41% em transfusões a partir da linha de base. E aqui o gráfico a gente consegue avaliar essa redução de 41% de transfusões dos pacientes. O nível médio de hemoglobina pré-transfusão diminuiu de um nível de 7,9 gramas para 7,3 gramas no sexto ano do estudo, né, em relação ao primeiro. A proporção de transfusões de hemácia em unidade aumentou de 33,33% para 63,69%. E a proporção de pacientes cirúrgicos admitidos anêmicos diminuiu de 20,8% para 14,4%, o que facilitou a não ter tantas transfusões desses pacientes cirúrgicos, né? Quanto mais o paciente chegava com hemoglobina menor era a chance dele transfundir. A parte econômica agora, né? Ele fala sobre uma abordagem conservadora. Foram feitas 50.115 unidades adicionais de sangue que teriam sido transfundidas no período do estudo, sendo dessas 50.000, 35.423 concentrados de hemácia, 10.721 plasma fresco congelado e 3.970 plaquetas. A economia que foi calculada para essa redução foi de 18 milhões de dólares. Os custos na atividade de transfusão são 3 a 5 vezes maiores que na aquisição. O custo do plasma fresco congelado 9 vezes maior que o custo de aquisição. O das plaquetas são desconhecidos os custos. E a economia bruta no estudo de 6 anos foi estimada entre 78 e 97 milhões de dólares. Na discussão ele fala sobre que o limite de transfusão de hemácias já é relativamente restritivo e se tornou mais restritivo com o programa do PBM.
mas que o programa do PBM no West Australia, ele não foi um programa principalmente restritivo, né? Ele, como foi baseado nos pilares, os pilares eles visavam modificar os fatores de risco e diminuir os desfechos adversos dessas transfusões desnecessárias nos pacientes, com uma política de que um concentrado de hemácia pode reduzir doses de exposição. O aumento de anemia e perda de sangue estão independentemente associados a piores resultados e aumenta a probabilidade de transfusão nos pacientes. Os programas de PBM em pacientes cirúrgicos mostraram a associação do manejo melhorado de anemia, né, e perda de sangue reduzida e melhores resultados. A transfusão de sangue, ele comenta que por ser um dos procedimentos terapêuticos mais usados, né, é uma das 5 terapias mais usadas em excesso e é relacionada a resultados negativos de pacientes e relacionada a aumento de custos. O sistema de saúde com taxas mais baixas de emissão de hemácias no mundo por 1.000 habitantes é o da Austrália. O programa de PBM é abrangente e é associado a uma redução de mortalidade, redução de tempo de internação, redução de uso de hemoderivados e redução de custos. Então, assim, esse estudo ele é bem interessante pelo fato que a gente consegue avaliar o quanto que a gente faz transfusão, ou fazia, né, antes do início dos programas de PBM, transfusões desnecessárias, e o quanto isso causa custo para o serviço, né, para o sistema de saúde, realmente. Não é só, principalmente pelo fato de que os pacientes têm risco adverso, aumenta o fator de risco, aumenta a mortalidade dos pacientes, mas também olhando pelo lado econômico, quanto que isso encarece a saúde pública, né? Então, eu achei bem interessante esse artigo, que a gente consegue fazer essa associação entre a saúde e a economia. Então, é isso. Excelente. Maria, Alex, é sempre bom a gente ouvir sobre PBM. Eu sou uma fã, acho talvez uma das maiores fãs do mundo de PBM, porque realmente faz uma diferença muito grande, né, no cuidado do paciente. O Ceará, já há alguns anos, aí a doutora Luciana vai falar um pouquinho sobre isso, vem implementando um programa de PBM a nível estadual, realmente. E a gente começou no hospital universitário e na maternidade escola, um programa mais intenso de manuseio de sangue do paciente, de PBM, no finalzinho de 2014 e comecinho de 2015. Ao longo desses anos, foi se percebendo uma melhora cada vez mais importante do número de transfusões dos pacientes, sem piora dos desfechos. Então, hoje de manhã eu comentei isso na reunião dos indicadores, a gente tem um tempo menor de internação hospitalar, uma mortalidade menor do que a gente tinha quando a gente começou. Claro que eu não tenho um estudo para dizer se houve relação com isso, mas pelo menos não houve nenhuma piora dessa introdução dessa metodologia nova de trabalho, que hoje é talvez a melhor forma de a gente cuidar do paciente. E nós fomos também, dentro do complexo, os primeiros ambulatórios de PBM do estado. Então, o ambulatório do HU começou em 2017, o ambulatório da MEAC em seguida, e conseguimos reduzir muitas transfusões, principalmente na MEAC. O HU a gente percebe uma redução, mas não tão importante quanto da MEAC, porque a MEAC significa mulher jovem, anemia ferropriva, hemorragia controlada pós-parto, a gente repõe ferro, e aumentamos muito o consumo de ferro intravenoso, pensando sempre que muitas das causas, né, muitos pacientes com anemia vão ter a deficiência de ferro como principal etiologia. Isso já é bem claro na literatura, e realmente a gente percebe a diferença que a reposição de ferro intravenoso faz. E desde então o EMOS também vem trabalhando, né, e eu queria que a doutora Luciana comentasse um pouquinho, não sei se ela está com o áudio direitinho aí, como que vem evoluindo isso. O Franklin está com a mão para cima. Franklin, diga lá. Boa tarde a todos, né? Queria parabenizar pela aula, né? Parabenizar, né, a Denise e ao Emoção, né, por as sessões. E queria perguntar, é a Alexia, não é isso que apresentou? Isso, doutor. Tudo bom, Alexia? Parabéns pela aula.
Eu queria perguntar para ti, né, na sua vida prática de residente de hematologia, quais são as ações que você tem visto no seu dia a dia do PBM, né? Assim, o que é que você poderia nos dizer das ações no dia a dia sua, não sua especificamente, né, mas dos hospitais, do Hemossi, que você tem visto que são ações que visam o melhor manejo do sangue do paciente. Deu para entender? Entendi, doutor. Na verdade, eu acho muito interessante os ambulatórios de PBM, que a gente consegue ver pacientes que vêm até, às vezes, de outros serviços para transfundir, né? E aí é feita a cinética do ferro daquela amostra, e daí o paciente entra no acompanhamento para ser visto se realmente ele precisa fazer essas transfusões, né? Se mantém transfusão quando o paciente tem anemia, e avaliar sobre a necessidade de reposição de ferro somente, que a maioria dos casos é o que é o necessário, né? Quando a gente vê um paciente que transfunde, vem de outro serviço, às vezes passa pelo hematologista e a gente consegue fazer essa nova abordagem nele. E é extremamente benéfico para o paciente, porque a gente sabe que a transfusão de sangue é uma terapêutica que tem riscos, né? Não é simplesmente fazer ali a bolsa de sangue como muita gente ainda pensa hoje em dia, né? Eu acho que isso já melhorou muito, mas eu acho que ainda, principalmente das outras especialidades, até mesmo, principalmente a parte não clínica, né? Obstetrícia, cirurgia, que ainda tem um pensamento assim muito de querer transfundir naquela agonia de tentar resolver logo o problema. Quando se não tem um paciente em uma urgência e que não necessariamente precisaria de uma transfusão, né? Simplesmente fazer uma reposição a longo prazo, ou então fazer uma reposição endovenosa que a gente consegue ter um resultado mais rápido. E com isso manter um paciente sem sintomas, né? Tratar o paciente, não o exame, como até mesmo no artigo ele comenta, mudar o foco disso. O HU, né, o Hemossi, a MEAC, né, estão de parabéns por estimular a implementação de várias ações de PBM. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer são as sessões clínicas de hemoterapia, né? Então, as sessões de quarta-feira, você discutir as reais indicações da transfusão, os benefícios e os efeitos deletérios da transfusão sanguínea. Né? Então, você difundir isso na comunidade médica também faz parte de programas de PBM, né? Então, você discutir hemoterapia, né? Então, essa sessão que tem às quartas-feiras, que não deve ser uma sessão fácil de se manter, né? Porque da regularidade, né? Então, né? O HU, a MEAC, o complexo, junto com o Hemossi, né? Estão de parabéns. E isso ajuda muito a discutir a hemoterapia, e vocês, né, os residentes, também por participarem das sessões, apresentar os trabalhos, né? Isso também é muito importante na implantação dos PBMs em diversos cenários, e difundir isso em outros hospitais também, viu? Mas parabéns pela aula novamente. Obrigada, doutor. Eu queria comentar uma coisa, né, Franklin? A gente hoje tem reunião dos indicadores das agências transfusionais, além de a gente ter aqui também diretamente da Hemossi, e nós percebemos, porque a gente tem 2 indicadores de uso racional, né, de sangue para as agências transfusionais. É transfusão de mais do que um concentrado de hemácia por pedido no paciente sem sangramento, e transfusão com hemoglobina acima de 7 ou 8, dependendo do hospital. E a gente vem percebendo ao longo dos, acho que até meses, uma melhora tão importante. Eu estava revendo aqui os dados, em 2016, a gente tinha na Hemorrede, né, no estado inteiro do Ceará, aproximadamente 47% das transfusões de hemácia com mais de uma unidade por requisição de transfusão. Então, quase 50% das transfusões eram feitas com mais de uma unidade. E hoje a gente tem em torno de 20%, quer dizer, foram em 5 anos, a gente saiu de quase 50% para em torno de 20% de transfusões de mais de um concentrado de hemácia por requisição de transfusão. Então, a gente percebe nitidamente a melhora da prática médica, né? A gente consegue perceber essa informação chegando na ponta,
né, de um jeito ou de outro, ou simplesmente colega contando para o outro. Eu acho que a gente aprende, infelizmente, muita hemoterapia na beira do leito, né, no corredor com o outro. Mas hoje eu acho que o ensinamento ali à beira do leito, no corredor, é um ensinamento um pouco mais formal do ponto de vista de literatura, não é eu acho, né? Foi visto, tem esse estudo, mostra que não tem benefício transfundir. Então, a gente tem cada vez mais literatura no mundo mostrando que protocolos restritivos são, no mínimo, tão seguros quanto os protocolos liberais. E existem algumas práticas, eu sempre falo isso, existem algumas práticas que são muito simples de serem implementadas. E essa prática de transfusão de um concentrado de hemácia por vez é a melhor prática que eu entendo. É fácil de resolver, a gente conseguir que a equipe faça isso, porque não é uma coisa difícil para a equipe mudar essa prática. Ela tem um impacto enorme do ponto de vista do número de transfusões que aquele paciente vai receber, sem considerar o risco de sobrecarga circulatória associada à transfusão, né, que a gente não vai nem comentar que o risco diminui muito se eu sou mais restritivo na hora de um ato transfusional. E toda transfusão de hemácia é um ato médico distinto. Então, eu preciso ter uma justificativa na evolução do médico, uma prescrição separada para cada concentrado de hemácia que eu prescrevo para aquele paciente. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando ao longo dos anos no Estado, e eu percebo isso claramente toda vez que eu pego esses indicadores, me dá uma alegria, né, que a gente vê esse negócio acontecendo. A Karen perguntou qual é o valor de hemoglobina. Karen, depende da instituição. Então, as instituições que vinham trabalhando o PBM há mais tempo, a gente baixou para 7 gramas. Então, a gente avalia transfusões com hemoglobina acima de 7. Para aquelas um pouco mais recentes nesse trabalho, a gente avalia as transfusões com hemoglobina acima de 8. Mas todas as transfusões são vistas, e são vistas a indicação. Quando a gente tem uma possibilidade, né, um responsável técnico que está um pouco mais dedicado ali ao serviço transfusional, a gente tem estimulado que essas solicitações passem sempre pelo responsável técnico, para que ele discuta com a equipe médica, com o médico assistente, se realmente aquela é a melhor conduta para o paciente naquele momento. E a gente percebe, né, eu faço esse trabalho no Hemossi já desde 2013, 2014, que antes a gente tinha muita resistência do colega médico de estar falando, eu quero porque eu quero. Hoje é muito difícil um colega não entender que quando a gente liga é para fazer o melhor para o paciente. E eles buscam essa informação. Então, a gente tem um sobreaviso médico no Hemossi que eu recebo ligação às vezes, doutor, eu estou aqui na UPA, eu queria discutir um caso, o paciente está com 6 gramas de hemoglobina, mas eu acho que não precisa de transfusão. Isso chega acalenta o coração, né? É bom demais. Chefe, diga lá o que você quer falar. Não, eu acho que vocês já falaram tudo, mas acho que a postura que a gente assumiu algum tempo atrás, de não entender o hemoterapeuta, o serviço de hemoterapia apenas como um mero dispensador, né, porque do melhor produto, porque às vezes eu sinto isso em algumas situações, na fala de algumas pessoas, de alguns serviços, né? Eu tenho que liberar o melhor produto. E aí a gente meio que ultrapassou isso e a gente trouxe para a gente a responsabilidade de estar ao lado do clínico, do prescritor, para que além da gente estar dando o melhor produto, a gente também ajudar, né, nessa coisa de a melhor hora, da melhor forma. Então, isso é uma coisa que o Hemossi entendeu e acho que fez muita diferença, porque por mais resistência que a gente tivesse, eu também tenho essa visão de que ao longo do tempo a gente foi tendo cada vez menos resistência, né? E até o mês passado teve uma situação no JF que eu liguei, era uma plaqueta, e eu liguei, e aí o colega disse assim, eu sabia que você ia ligar. Oi, Luciana, tudo bom? Eu sabia que você ia ligar. Aí eu digo, bom, se eu não tivesse ligado, né, ele tinha percebido que a gente estava com a guarda baixa. Então, isso é uma coisa que está sendo muito respeitada e eu acho que ajuda muito. E essa postura positiva, né, de estar querendo resolver o problema, a gente não liga para dizer, não vou liberar, não vou, você está errado, mas que tal se a gente fizer assim? E essa disponibilidade que a gente tem de ter as estratégias, né, de ter o ferro, de ter a recuperação intraoperatória, de ter, às vezes, de providenciar a eritropoetina também, acho que a gente até extrapola um pouquinho a competência do serviço de hemoterapia, mas acho que isso é importante para a gente criar essa cultura, né, de que a alternativa é possível, a alternativa é viável e está na nossa mão, né, está
é disponível, né? Ela pode ser atingida, pode ser alcançada. E é muito bom a gente ver o crescimento dos hospitais, o crescimento da complexidade dos hospitais, e não acompanhado por um aumento assim linear de transfusão. Né? Você ter a qualificação da indicação, a qualificação do... E aí permite que a gente invista na melhor qualidade do produto, que a gente invista na melhor atenção ao paciente. Então, acho que isso é muito importante. E essa portaria, quando ela foi lançada, você falou na portaria, né? Ela já foi assim, a gente já fazia muita coisa, então ela já foi como um reconhecimento de alguma coisa que a gente já fazia. E agora a gente estava discutindo essa semana, e a gente sentiu a necessidade de desdobrar um pouco a portaria, né? De descer um pouquinho mais e deixar coisas mais claras. Então, isso é um processo de trabalho, realmente, e é uma coisa que a gente só faz quando a gente consegue realmente essa interface, né, entre o prescritor, mas sempre com muito respeito, com muita responsabilidade, com muita disponibilidade. Acho que o pessoal sente que a gente está do lado, né? E aí isso faz toda a diferença, né? A gente não está se ligando só, ou a gente não está querendo fazer a interconsulta só para dizer que não pode, né? Mas para dar a solução realmente. E aí, eu achei o trabalho super interessante, né? Eu vou ler ele todinho, porque eu achei muito interessante, e talvez a gente pudesse aplicar isso à nossa experiência, né? E fazer umas continhas. Eu acho que a gente já tem alguns resultados que podem ser, pelo menos, entendidos e publicizados por nós, né? Porque não foi feito de uma forma sistemática, científica, não sei se a gente pode publicar. Mas acho que a gente pode ver algumas coisas, alguns resultados e saber, pelo menos isso, né? Se apropriar um pouco disso. E os meninos que estão chegando agora, né? O pessoal, os residentes, eles já estão entrando num momento diferente, em que a transfusão tem uma valorização diferente dentro dos hospitais, né? E aí eu espero realmente que isso se aprofunde e se fortaleça cada vez mais, porque vale muito a pena, né? Está aí a prova mostrando que vale a pena, sim, para o serviço de saúde como um todo e para o paciente, né? E se é bom para o paciente, é bom para a gente, não tem dúvida. Com certeza, chefe. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que fazer esse papel no mundo mesmo. O hemoterapeuta hoje não é para ser mais aquele restrito a simplesmente uso racional de hemocomponentes, é muito mais do que isso, né? Muito mais do que essa abordagem pensando só na transfusão, a gente tem que pensar bem antes. E a intenção do Hemócio é sempre a gente poder crescer nesse aspecto, né? Então, a gente sabe, eu não sei se a Loni consegue falar alguma coisa, nós temos hoje um ambulatório de PBM na hemorrede inteira do estado, então todos os hemocentros regionais também têm ambulatório de PBM. O Hemócio dispensa ferro intravenoso, tanto para infusão nos pacientes no ambulatório, que são vistos pelo hematologista, às vezes indicações, por exemplo, o paciente que está uma gestante, que é uma anemia ferropriva, está ali no 3º trimestre, vamos ter que melhorar essa hemoglobina para o parto, então a gente consegue discutir, dispensar também o ferro para tratamento dessas pacientes. E eu sempre falo que o ferro é o grande aliado, eu acho que é o nosso grande aliado no PBM, né? Não só aqui, tenho certeza, no mundo inteiro, mas o ferro deveria ser entendido pelos outros serviços de hemoterapia como uma forma fácil de a gente conseguir convencer o médico que talvez a transfusão não seja o melhor. E eu vi isso muito claramente na MEA, que tinha muito apego à transfusão de concentrado de hemácia, inclusive a gente tinha prescrição, um padrão de prescrição, quando o paciente internasse com hemoglobina menor do que 8, já tinha prescrição do concentrado de hemácia no plano terapêutico. Imagine uma mudança dessa, né? E hoje a gente tem um médico vendo o paciente, às vezes, a paciente com 5 gramas de hemoglobina e nem liga mais para mim. Eles não ligam para a Suzana, não ligam para mim, não ligam para a Lília, fala assim, eu vou começar o ferro. Eu tive muito contato próximo no começo, né? Porque sempre foi muito difícil essa mudança. Então, eles começaram a perceber que quando a gente estava junto era possível fazer. E passaram a ficar independentes, né? Isso é maravilhoso. Eu não preciso mais contar que aquele paciente não precisa de sangue, que pode fazer ferro. E hoje a gente está numa outra fase, é a fase de vamos trabalhar a hemorragia grave. E isso é uma fase que também eu acho que mudou um jeito das pessoas olharem para a gente, porque eu via médico da UTI que achava que eu era muito restritiva e paciente sangrando, eu falava, vamos transfundir, faz 1 para 1, faz transfusão de plasma, transfusão de crio.
E eles começaram a olhar e falar assim, realmente não é para poupar estoque, não. Porque sempre, né, no comecinho, quando a gente começa a trabalhar PBM, alguém fala, porque o estoque está baixo. Não é porque o estoque está baixo, o Franklin sabe muito bem disso, né, Franklin? É a política das águas. Nós temos estoque de concentrado de hemácia, um estoque muito seguro de concentrado de hemácia na hemorroide, talvez um dos mais seguros do Brasil. Então, a gente vem mantendo o estoque, né, Franklin, já há muitos anos, de concentrado de hemácia. Esses últimos dias, a gente está com 10, 11 dias de concentrado de hemácia na hemorroide. Então, isso é um trabalho não só de captação de doadores, qualificação do doador, mas também de não estar prescrevendo sangue para o paciente errado. A gente conseguiu organizar isso melhor. E as transfusões, ao longo dos anos, vêm diminuindo no estado. E isso é fruto de um trabalho de uma equipe enorme, né, de uma equipe enorme, que é isso que é o PBM, é um trabalho multiprofissional, né, que consegue ver o paciente como um todo. Então, eu fico muito satisfeita da gente falar de PBM. A gente vai voltar a falar de PBM, na verdade, em agosto. Franklin, diga lá. Pois é, só queria reforçar aqui a Denise, né? Eu sei que às vezes não é tão educado a gente falar bem, né, da gente mesmo como hemócio e tudo, certo? Mas o hemócio, ele consegue manter um estoque seguro de hemácias, né? Consegue prover outros estados de hemácias quando esses outros estados estão precisando. E o hemócio, na atualidade, né, por conta de todo o trabalho do hemócio todo, mas, né, tem que parabenizar a diretoria técnica e o apoio da diretoria geral para a diretoria técnica, né, para a Denise, né, que o hemócio, com as mudanças que teve, ele está conseguindo manter um estoque estável de plaquetas, né, bastante confortável, né? Isso é onde no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo, né, as transfusões de plaquetas são complexas por conta da manutenção do estoque, né, por conta do prazo de validade das plaquetas. O hemócio tem conseguido manter o estoque confortável e seguro de plaquetas, né, porque já conseguiu de hemácias, né, também confortável e seguro, né? Então, o hemócio está de parabéns nesse sentido, e a população cearense, ela consegue ter uma segurança transfusional por conta disso. E com 99% das doações altruístas, voluntárias, não vinculadas a ninguém. Então, realmente, nós somos diferenciados, né? Gente, é isso. Alexa, que você quer falar alguma coisa? Chefe, eu falei doação voluntária, altruísta, já ligou o microfone, diga lá. Não, é porque a gente ainda tem a persistência daquela ideia de será que tem sangue? Isso ficou muito na cabeça de todo mundo, né? E, assim, as pessoas não compreendem que essa fase, não é que esse risco não existe, mas que a gente toma conta disso, né? E aí, dentro do hospital, às vezes, o médico fica, será que tem sangue para esse paciente? Então, essa ansiedade a gente também tem que trabalhar, né? Para poder o pessoal entender que não é qualquer bolsa que vai para qualquer pessoa, né? Que tem situações específicas de pacientes com anticorpos que têm dificuldade, mas não é porque o serviço não tem estoque. Então, assim, esse entendimento da dinâmica do serviço, o pessoal ainda não às vezes, não compreende direito. E aí eu acho que vale a pena a gente explicar, sabe? Eu acho que faz parte de ser hemoterapeuta essa coisa educativa, de viver explicando, porque aos pouquinhos as coisas vão mudando e os conceitos vão sendo entendidos. Acho que vale a pena ensinar todo dia. Por isso, educar sangue, né, chefe? Então, tá bom. Alexa, quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? A Luane ficou quietinha, a Karen não falou nada. Doutora, é muito o que a doutora Luciana falou, né, da parte educacional, que até ele comenta no estudo, educacional tanto para médicos quanto para os pacientes, né? E lembrar da necessidade só realmente quando o paciente estiver sintomático, quando tentar primeiro a reposição de ferro, até mesmo o uso da eritropoetina, e não a de primeira já transfundir o paciente, né? Isso eu acho que é um trabalho árduo que é feito diariamente, tanto para os pacientes que já eram acostumados há um tempo atrás a múltiplas transfusões também, e a equipe médica também, né, das especialidades. Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito mesmo diário. Perfeito, é isso mesmo. Gente, então pronto, né? Já estamos chegando quase 2 horas. Muito bom. Eu estou entrando de férias, então a quem vai continuar com a sessão